Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo, como é que eu posso dizer, um pouquinho diferente. É um vídeo especial, é um vídeo sobre um tópico especial, ownership and bond. São 1h40 da manhã, então se você vê que eu tô meio groggy, é porque eu tô meio groggy mesmo aqui. Enfim, vamos lá para o que interessa. Ownership and borrowing. Ser dono e empréstimo. Ser dono, ownership. Pegar emprestado, borrowing. Esses são conceitos fundamentais do Rust. Com esses conceitos a gente consegue se aproximar do que a gente poderia chamar de memory safety. Como eu já falei em outros vídeos, memory safety é um processo. É um processo que envolve o programador, envolve ferramentas que o programador usa, envolve o tipo de aplicações que está sendo desenvolvida, entre outras coisas. Então, Memory Safety é um caminho, é uma jornada. E a gente tem vários artifícios, tecnologias, artimanhas para conseguir chegar o mais próximo possível do Memory Safety, da segurança. Porque segurança é algo que não existe em lugar nenhum, em nenhum tempo, nada, principalmente relacionado à tecnologia, o conceito convencional de cibersegurança e tal, não existe sistema perfeito. Tudo é uma aproximação. E aí, a gente tem aproximações para mais e aproximações para menos e distanciamentos para mais, distanciamentos para menos. Tá bom, meus queridos? Entendido até aqui? Não existe nada 100% seguro. Ok? Então, vamos lá. O que seria o Boeing? Boeing, ele permite que a gente faça referências sem pegar o ownership, sem forçar uma duplicada de memória. Né? Sem, por exemplo, no Python, se a gente atribui uma variável a 10 variáveis, a gente multiplica por 10 a quantidade de memória que o nosso sistema está consumindo, porque ele vai fazer o clone, né? Por debaixo dos panos. No Rust, isso não ocorre por padrão. A gente tem como fazer o ponto clone como método, porém, não é recomendado porque ele vai pegar mais memória. Ele vai ser uma forma mais lenta de processamento porque ele vai utilizar na heap, né, na memória heap, e não na stack, que é o que ocorre quando a gente declara um valor imutável em Rust. Tudo bem, meus queridos? Isso é uma outra explicação por que o Rust ele é uma linguagem performática e tudo mais. É por causa dessas diferenciações entre memória heap e memória stack. E como o Rust usa imutabilities, né, usa um sistema de variáveis imutáveis para conseguir tirar proveito da velocidade de uma memória stack. Tá bom? Então, nós vamos lá para o nosso exemplo. Nosso exemplo começa com let much s recebe uma string from reload. Ok. Esse é um código que basicamente a gente usa o let para declarar variáveis, um multi para declarar que o s é mutável, porque padrão ele não é, tá? O let variável, o let s é imutável, o let multi s é mutável. Até aí, tudo tranquilo. Então, vamos lá para o R1. R1 recebe uma referência imutável a S. R2 recebe uma referência imutável a S. Se a gente tentar imprimir um R1 e um R2, a gente vai imprimir hello duas vezes. Ué, como isso é possível? Vamos lá. Esse código todo, se a gente analisar a memória dele na memória RAM, ele só vai ter hello uma vez. Todo o resto, inclusive o S, ele aponta
para o endereço de memória onde começa e termina esse dado, essa string reload. Acompanhando até aqui. Quando a gente trabalha com Rust, por padrão, tudo é imutável. Então, se eu tenho um S mutável e eu faço uma referência para ele, a minha referência é imutável. Tá bom? Por que é? Se a gente quiser declarar que o S é mutável e a referência é mutável, a gente precisa utilizar o i comercial mut de mutável para assegurar a mutabilidade do código. Então, isso são ferramentas que o Rust dá para que a gente não extrapole uma variável, a gente não dê um dos problemas, que seria o use after free, e o double free, que é limpar duas vezes, e o use after free é tentar usar uma variável depois que ela é limpa. Como a variável só tem um dono, a partir do momento que eu limpo esse endereço de memória, tudo relacionado a essa variável deixa de existir. Então, eu consigo evitar o clean use after free em tempo de execução, em tempo de compilação mesmo. Eu já consigo saber que aquilo dali vai dar erro, né? Graças à imutabilidade e análise estática do código. Tá bom, meus queridos? Ownership, embora é um conceito mais complicado, mais amplo, mais complexo, porque ele envolve uma coisa chamada lifetimes. E aí, para a gente não se estender muito, a gente já vai falar sobre lifetimes. Em Rust, lifetimes são referências válidas. Ele define o tempo de vida de uma referência. Bom, parece complexo, mas não é. Se a gente vem de um passado com programação orientada a objetos, a gente vai estar acostumado com classes, atributos e métodos. Quando eu instancio uma classe, eu aloco aquele dado na memória. Quando eu removo essa instância da classe, eu estou destruindo ela. Se eu tenho um sistema automático para fazer isso, eu tenho um sistema de lifetimes. Uma das formas mais comuns de lifetimes é as que são dentro de escopo. Então, se você sabe o que é escopo, você sabe o que é lifetimes. Esse x só existe dentro dessa variável longest. O y só existe dentro dessa função longest. Dá para entender? Então, não tem como eu fazer um código aqui entre a função longest e main que chame o valor de x dentro dela. Não tem. Por quê? Porque o x morre quando ele sai desse escopo. Quando eu estou dentro aqui da minha variável, né, da minha função aqui e tal, eu quero executar longest. Eu vou pegar duas strings, duas str's e vou comparar o tamanho delas e retornar a maior. Aqui eu retorno se x é maior e aqui eu retorno se y é maior. Acompanhando até aqui? Espero que sim. Só que temos um problema. str é uma referência a uma string. E eu não posso trabalhar com uma referência fora do lifetime dela. Então, eu tenho um lifetime aqui dentro. Eu não tenho como retornar um str. Não tem, porque ele é uma referência a algo que existe na memória. Só que como isso é limpo, porque ele está fora do escopo, a minha referência vai ser inválida e o meu código não vai compilar. Tudo bem, meus queridos? Então, para que eu diga ao Rust para manter essa referência viva, eu tenho que declarar isso daqui, dentro desse diamante aqui, que a gente chama, né? Se maior que, menor que, é um diamante. E aqui a gente vai colocar tudo isso daqui como uma referência, né? Como um lifetime do tipo A. E aí, com esse lifetime aqui, a gente fala que esse dado explicitamente deve viver além do escopo da função para que ele possa ser utilizado aqui dentro. Como eu poderia resolver isso sem lifetime?
retornando uma estrutura de dados como uma string. Entendendo? Então, eu posso passar parâmetros que são referências, porém, eu preferencialmente devo retornar dados que vivem, né, que tem uma lifetime maior do que as referências, que no caso são as strings, os inteiros, os pontos flutuantes, enfim, tudo que não é uma referência vai viver mais do que uma referência, tá bom? Que é uma referência self-contained, né, autocontida ali nela mesma, então ela não é desalocada da memória quando sai do escopo, né? Se existe um uso para ela em outro lugar do código. Tá bom, meus queridos? Novamente, deu 10 minutinhos, né? Passou bem rápido. E é isso. O nosso próximo capítulo será sobre trades e unsafe e um pouquinho de modules em crates. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!